noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos aqui inverter a ordem, nós vamos fazer as perguntas na primeira parte da aula. Assim, aproveitando para fazer uma revisão do que foi dito nesses 2 dias. Vamos lá. Sabem do que ele está falando? Porque eu não sei. É quando você fala que aí a pessoa é como se o imaginário se reduzisse àquele ponto, aquilo vira um objetivo último e... sim. E aí está vendo Sim. uma cultura na linguagem, uma quebra. Mas é na linguagem... Sim, mas qualquer objetivo que você pretenda alcançar, ele pode adquirir para você o valor de uma finalidade última. Quer dizer, é uma espécie de culminação da existência, porque você não consegue nem quer imaginar nada para além daquilo. Isso acontece com uma frequência muito grande. Mas tão logo você alcança esse objetivo, ou você falha em alcançá-lo, ele se dissolve e o horizonte se abre de novo. É sempre assim. Isso quer dizer que nenhum objetivo alcançado, ele é satisfatório em si mesmo. Ele nunca é o fim da existência. Né? Mas aí, por que esse objetivo imediato se sobrepõe ao objetivo final? Você falou que havia como se fosse uma quebra na linguagem, a linguagem ficava limitada àquilo, era algo que acontecia na linguagem. Sim, porque você vê, aliás, esse era o tema que eu queria desenvolver justamente hoje. Aproveitando essa dica aí, vamos entrar já direto no assunto. É normal na experiência humana, faz parte da experiência universal, você viver numa espécie de opacidade, quer dizer, a sua experiência imediata ela é opaca, mas por trás dela você vislumbra alguma claridade, algum entendimento que possibilitaria, portanto, alguma ação. Voltando ao exemplo da moça, da Marie Hortin, você vê que num primeiro momento ela está totalmente fechada em si mesma. A partir da hora em que lhe é dado um signo, que a freira faz na mão, ela vislumbra uma possibilidade. Quer dizer, ela ainda está dentro de uma situação opaca, tá certo? Mas existe uma claridade a ser alcançada. Quer dizer, o gesto de pegar a faca, ela entende perfeitamente, porque é exatamente o que ela quer. Não é isso? Então, a partir da hora em que ela domina o signo, se abre para ela esta outra possibilidade. Mas a coisa termina aí? Não, evidentemente. Né? E não é só o objeto que ela tem em vista. O que ela está querendo dizer não é... Ela não está dando um signo faca. Ela está dizendo como, eu quero que você me dê a faca. Está entendendo? Portanto, o que se abre para ela, né, é uma relação humana em torno de um objeto e de uma meta a ser alcançada. Tudo o que nós pensamos é sempre assim. Mas cada palavra que você lê, é isso que você está fazendo. Você está abrindo, como que abrindo uma janelinha, tá certo? Por trás da qual você vislumbra uma claridade e uma possibilidade de ação. Pode ser uma ação externa, pode ser uma ação interna, mas algo que você pode fazer. Então, quer dizer, nós estamos continuamente abrindo, né, novas janelas através da linguagem. Mas em certas situações, você não está interessado mais em abrir janelas subsequentes. Quer dizer, o ato que você está tendo em vista é para você o fim. Tá certo? Então, claro, você entra numa situação linguística falsa. Porque faz parte da natureza da linguagem ela estar em aberto para um horizonte que continua se expandindo indefinidamente, até você morrer. Não é isso? E a morte, por sua vez, pode ser vista de 2 maneiras. Ou ela é o encerramento, ela é o fim, tá certo? Ou ela é a abertura de um horizonte maior ainda que você não consegue sequer imaginar. Não é isso? Agora, em qualquer comunicação, e na experiência da leitura em particular, você observa o seguinte, eu vou fazer um diagraminha aqui.
você tem uma situação imediata, imagina aqui como se fosse um disco, uma situação imediata que é opaca. Opaca por quê? Porque você não percebe a forma dela. É isso que você está no meio de uma situação onde inumeráveis formas se cruzam e se encobrem umas às outras, é isso? Criando uma impressão de opacidade. Se você ou lê um livro, ou observa uma obra de arte, ou ouve uma explicação como agora, o que acontece aí? Acontece que, desta confusão toda, por trás dela se vislumbra algum padrão. É isso? Então você pode imaginar que aqui você tem... Imagina as duas situações extremas, a treva total e a luz. A treva total é inacessível e a luz também. Nós estamos sempre no meio, entre as duas coisas, tá certo? Então, imagina que por trás desta opacidade, na qual você não está totalmente cego, porque alguma coisa você sabe, alguma informação você tem, imagina uma treva maior ainda, tá certo? Absolutamente inalcançável. Né? Tá certo? Então, o que esta forma simbólica vai fazer? Vai dar para você um vislumbre desta luz através do seu reflexo nesta forma organizada. Pode ser uma música, pode ser um quadro, pode ser um livro. Está entendendo? Então, é isso que nós estamos fazendo o tempo todo. Você está ouvindo essa explicação aqui, porque existe uma situação humana chamada leitura, essa situação está lhe parecendo ligeiramente confusa, opaca, tá certo? E você quer que alguém descubra por trás dela algum padrão, algum esquema, alguma forma, tá certo? Por trás do qual a luz possa aparecer como que em filigrana. É isso? Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Acontece que estas formas, elas vão sendo produzidas historicamente umas atrás das outras. E o tempo passa, a linguagem muda, tá certo? E você tem acesso, quer dizer, a obras produzidas em outras épocas, em outras línguas, com outros códigos, etc, etc. Então, aqui se introduz, com o tempo, uma segunda camada de opacidades. Por exemplo, o livro está escrito em uma língua que você não sabe, não conhece. Ou na sua própria língua, de uma outra época, tá certo? Cujo vocabulário lhe parece estranho e cujas construções lhe parecem esquisitas, tá certo? Então, você tem que introduzir aqui, de novo, uma terceira decifração. Não é isto? Bom, acontece que esta decifração da forma simbólica, ela pode ser um empreendimento tão complicado, tão dificultoso e tão sujeito a controvérsias, que o texto, a forma simbólica mesma, acaba se tornando o objetivo último da sua atividade. E você perde de vista a luz que está por trás. Está entendendo? Então, aí é quando você começa a se interessar pelo texto enquanto texto, né? Ou pela forma enquanto forma. É claro que essa é uma atividade altamente pervertida, porque a razão de ser daquilo já se perdeu, né? E você desenvolve, então, uma curiosidade que é como de tipo do diletante. O diletante é o sujeito que gosta de alguma coisa porque gosta daquilo. Por exemplo, ele gosta de futebol de botão, e então é fanático por futebol de botão e só pensa naquilo. Ele não pergunta a finalidade, não precisa ter uma finalidade. É um divertimento. Não é isso? Quer dizer, divertimento. O que é divertimento? É um desvio. Você está se desviando, vamos dizer, do fluxo da vida para se ocupar numa espécie de miniatura da vida, que para você passa a ser o universo inteiro. Não é isso? Então, há uma certa quota de divertimento, é natural no ser humano. Mas o que não é normal é você grudar no divertimento e não conseguir conceber nada para além dele. Mas quando você pega pessoas fanáticas por futebol, por jogo de xadrez, etc, etc, é evidente que elas estão fugindo da vida real. Elas preferem viver numa espécie de esquema microscópico que intelectualmente lhe parece mais dominável. Elas entendem tudo ali, né? Mas entendem porque foi feito para ser entendido.
Então, é um código simples, um código reduzido, não tem a complexidade da vida real, tá certo? E também não simboliza a vida real. Né? Então, vamos dizer, suponha, até que ponto você pode, vamos dizer, interpretar a vida real a partir de um jogo de xadrez, ou de um jogo de baralho, ou de um jogo de futebol. É uma aplicação muito limitada. Só o Lula consegue viver de metáforas futebolísticas pelo resto da sua vida. Mas nós precisamos de mais elementos de comparação. Tá certo? Então, é evidente que o aficionado do jogo, ele consegue, ou alega ver nele profundidades extraordinárias. Aquilo para ele é um modelo da vida. Né? Mas nós sabemos que todo modelo tomado em si mesmo é muito pobre. É como o sujeito que ouvisse sempre a mesma música, né? Ou ouvisse sempre o mesmo quadro e tentasse enxergar tudo por trás daquilo ali. Então, é evidente que isto é um divertimento no sentido etimológico da coisa, é um desvio da realidade. Isso quer dizer, mas a nossa situação real não é nunca situação de luz nem de trevas, é uma situação de opacidade, tá certo? Que você tenta vencer enxergando algum padrão por trás da confusão. Como nós não somos capazes de inventar todos os padrões, então nós captamos esses padrões que foram herdados da cultura. Você imagina, por exemplo, se você lê, sei lá, um romance de Dostoiévski, ou se você lê a Divina Comédia, você imagina quantas situações da vida real não estão ali, de certo modo, prefiguradas. Quantas delas você não pode entender através desses simbolismos. Não é isso? Mas estou dizendo isso supondo-se que a leitura tenha sido inteiramente acessível a você, que a leitura, por sua vez, não coloque novas opacidades. O que, com o decurso do tempo, inevitavelmente acontece. Não só com o decurso do tempo, mas, vamos dizer, com o seu próprio despreparo. Quer dizer, não é a qualquer momento da vida que você está preparado para ler qualquer coisa. Então, vamos dizer, esse seria um outro tema nosso, seria o que você deve ler. Né? Eu acho que você deve ler aquilo que lhe ofereça, de imediato, o máximo de translucidez possível. Quer essa translucidez lhe apareça espontaneamente e sem esforço, quer ela requer algum esforço que você esteja disposto a fazer. Como no caso que eu lhe contei, eu lendo o livro do François Mauriac, eu sabia que aquilo ia me dar trabalho e que não ia ter uma inteligibilidade imediata. Ou seja, as situações, os dramas, os sofrimentos, tudo aquilo que estava no enredo não era diretamente acessível para mim. Né? Era lá que eu queria chegar. Não é isso? Muito bem. E havia, então, vamos dizer, a dificuldade linguística que eu tinha que transpor para chegar lá. Muito bem. Isso pode acontecer mesmo em obras escritas na sua língua, onde haja ou um vocabulário técnico carregado, por exemplo, obras de filosofia, por exemplo, o pessoal vai ler Mário Ferreira dos Santos, quebra a cara, porque ele usa todo o vocabulário técnico da escolástica e mais alguns da filosofia moderna. Então, às vezes a coisa fica difícil, né? Então, neste caso, a melhor coisa é você ter paciência e não tentar ler mais depressa do que você aguenta. Este é um problema que eu tenho com o método do Adler, que ele fala que você tem que primeiro ler o livro do começo até o fim, mesmo pulando pedaço e não entendendo pedaço. Né? E, bom, isso é realizável até certo ponto. Tá certo? Mas em certas obras isso se torna absolutamente impossível. Você não pode ler um livro do Edmund Husserl assim. Porque daí, eu vou ler do começo até o fim e eu não vou entender absolutamente nada. Né? Eu não sei do que ele está falando. Então, isso não é possível, você vai ter que ler por uma outra maneira. E aí, nós temos a seguinte advertência. Quando você estuda o método Adler, o conceito fundamental do método Adler chama-se livro. Ou seja, você vai ler livros inteiros. E você tem em vista esta coisa, vamos dizer, da obra acabada, com começo, meio e fim. Se você vai ler, por exemplo, tem autores como Edmund Husserl ou Leibniz que praticamente não escreveram nenhum livro, ou o próprio Aristóteles. Tudo são notas. Tá certo? Então,
vamos dizer, o método Adler começa a falhar ali, porque você não tem aquela obra integral, bem estruturada. Você tem textos, por assim dizer. Você vai ter que decifrar texto por texto. É isso? Sem pensar em livro. Então é como se você estivesse tentando ler uma carta, um artigo publicado numa revista científica. São textos bem menores, mas que podem dar tanto trabalho quanto um livro. É isso? Então, eu esqueceria um pouco a noção de livro ou de obra e me concentraria mais na questão do texto, mesmo que seja um texto de uma página. Por exemplo, o texto em que Aristóteles explica Deus como consciência da consciência. É um dos textos mais, embora seja um rascunho, é um negócio clássico, que tem ali umas 15 linhas. E que cada vez que você lê aquilo, você vê mais profundidades. Ou seja, a luz que transparece através daquela forma, ela não se revela toda de uma vez, porque dentro da forma tem outras formas menores que a estruturam. E à medida que você vai percebendo uma por uma, cada conexão de palavra com palavra, de frase com frase, a coisa vai ficando mais clara. Então é um texto que pode servir de exercício para você o resto da sua vida. Ou, vamos dizer, o primeiro capítulo da Metafísica de Aristóteles, que não é um livro. A Metafísica de Aristóteles são vários textos que ninguém sabe quando ele escreveu e por que ele escreveu, para que ele escreveu, e que veio depois num sujeito, séculos depois, veio um sujeito chamado Andrônico de Rhodes e juntou aquilo tudo e chamou de metafísica. Não se sabe realmente se Andrônico teve com esse título a ideia de designar um conhecimento que fosse mais elevado do que a física, ou simplesmente dizer que aqueles textos estavam depois dos livros da física. Não se sabe isso. Em geral, o pessoal divulga esta última versão, mas nós não sabemos se ela é verdadeira. Então, quando Aristóteles vai explicar, vamos dizer, o desejo humano de conhecer, então ele começa, vamos dizer, com as sensações. Quer dizer, um animal que não tem sensações não pode ter conhecimento. Então a sensação é o item 1 do conhecimento. Mas tem um segundo elemento que é, vamos dizer, a memória. Se não tem memória, também não tem conhecimento. Quer dizer, você não pode retornar sobre as formas aprendidas e assim por diante. Então ele vai indo, vamos dizer, mostrando a complexidade crescente da percepção e mostrando uma espécie de escala que vai desde a sensação até as atividades da inteligência. Esse é outro texto que deve ser lido 1000 vezes. Mesmo que você não leia o livro inteiro, aquilo ali é importante. Em segundo lugar, eu queria lembrar algo que eu disse no curso Princípios e Métodos de Autoeducação. Em vez de você sair lendo livros a esmo, mais ou menos como recomenda o Adler, você pega os clássicos e começa a ler como se eles tivessem sido publicados na véspera, e os problemas de interpretação e de filologia você só vai investigar depois. Em vez de você fazer isso, você tenta mapear o que você pretende ler pelo resto da sua vida. Então isso quer dizer, você adquira alguns livros que sejam a história das disciplinas que você pretende estudar, mesmo que seja, por exemplo, a história da literatura. Eu mesmo comecei fazendo isso, eu li a história da literatura do Carpo e fui anotando autor por autor, livro por livro que parecesse mais importante. E fiz uma lista, deu dentro de umas 2000 obras, falei, bom, eu vou ter que ler isso aqui. Vai levar 40, 50 anos. Até hoje eu não completei, evidentemente, a leitura daquilo, porém, eu tinha uma ideia do desenvolvimento daquela arte. É isso. Então, quando eu pegava os livros, eles não estavam, para mim, totalmente soltos no espaço. Porque é aquele negócio que dizia o Jorge Luiz Borges, para você entender um único livro, precisa ter lido muitos livros. Isso é realmente um paradoxo, porque os livros não surgem do ar e diretamente da experiência pessoal, mas da experiência pessoal filtrada pela educação que o sujeito recebeu, pelos livros que ele leu, por toda uma tradição de aprendizado que chega até ele. Tá certo? Então, se você não tem ideia, vamos dizer, desta retaguarda, ou seja, daquilo que ele aprendeu, o seu contato, o seu acesso, vamos dizer, à forma simbólica que ele criou vai ser muito difícil. Tá certo? Então, se você quer ler um livro só, você desista. Não é possível.
E se você dizer, eu quero entender o primeiro livro que eu vou ler, também não é possível. Você não vai entender. Mesmo que seja um livro muito simples. Não é isso? Então, pronto, eu me lembro dos primeiros livros que eu li na minha vida foi de um autor chamado John Alexander Hunter. E o livro chamava-se O Caçador, The Hunter. Né? E era um sujeito que tinha saído da Irlanda, da Escócia, quando era pequeno. Ele gostava muito de caçar pato, essa coisa toda, e foi para a África e se tornou o que chamavam um caçador branco. Né? E ele conta, então, como é que ele rastreava os vários animais, a psicologia dos animais, né? Contava, vamos dizer, a psicologia das várias tribos africanas que ele conhecia, né? E assim por diante. E eu li tudo aquilo, só que é o seguinte, eu não tinha ideia de se aquilo era ficção ou realidade, num primeiro momento. Para isto, eu precisaria saber algo da história da África, que eu só vim saber anos depois. Né? Então, é claro, eu li esse livro quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, tá certo? E voltei a lê-lo aos 40 e tanto, e voltei recentemente a ler de novo com 66. Né? E eu vejo que ali, está de certo modo, toda a sociedade africana está ali. Né? Mas eu voltei a ler o livro depois de eu ter lido, por exemplo, a história da África do Bernard Lugan, né? Que é o melhor historiador da África atualmente. Então você, de repente, você percebe, não, tudo aquilo é verdade, as coisas são exatamente assim. Também li outros livros sobre caçadores brancos, memórias de outros caçadores brancos, então aquilo, para mim, vai adquirindo uma realidade maior. Ou seja, no primeiro momento eu entendi o livro, mas não entendi do que o livro estava falando. E esse é o problema. Né? Muitas pessoas se tornam viciadas em ler livros só para entender o livro. Né? Mas o livro nunca é o fim. Né? Quer dizer, essa idolatria do texto é uma coisa que é, evidentemente, uma criação da indústria livreira. Eles querem vender livros e, portanto, eles querem que você adquira o hábito da leitura. Lê um livro, depois lê outro livro, depois lê outro livro, depois lê outro livro, e daí? Né? Se você quer ler livros para isso, então o seu lugar não é nesse curso. Não é isso? Aqui nós temos que entender o livro como um meio de acesso a um conhecimento. Esse conhecimento, ele transcende enormemente não só o livro, mas o próprio assunto do livro. Então, você vê que em torno dessa forma simbólica, você tem toda uma irradiação, dessa forma simbólica a qual você tem acesso mediante a leitura, você tem toda uma irradiação que lhe permite compreender coisas que não estão ditas no livro. Não é isso? E quanto mais você ampliar isso, melhor. Se você, vamos dizer, exigir isso de você mesmo nas primeiras leituras, tá certo? Isso vai se tornando um hábito. A primeira coisa que você tem acesso é o seguinte: o autor disse certas coisas, mas para ele ter dito essas coisas, ele precisaria saber algumas outras coisas que ele não disse. Não é assim? Então, você tem algum acesso à mente do autor. Então, você deve lembrar a epígrafe que eu coloquei no meu livro Aristóteles em Nova Perspectiva, que é uma frase do Heidegger, onde ele disse que, através daquilo que foi escrito, chega até nós algo que nunca foi escrito, mas que estava lá. Então, ali foi este caso. Eu tinha estudado os livros do Aristóteles sobre a linguagem. Os livros do órgão, e dois livros que não são parte do órgão, normalmente, que é a retórica e a poética. E daí eu comecei a ver que havia uma coerência tão grande entre esses livros, que eu falei, é impossível que Aristóteles tivesse escrito um livro sobre a poética, outro sobre a retórica, outro sobre a dialética e mais vários sobre a lógica, sem que ele visse nenhuma relação entre essas ciências. Né? Daí eu comecei a procurar nos textos de Aristóteles, onde ele explicava essa relação, e não havia. Então eu falei, bom, Aristóteles não disse isso, mas ele sabia isso, evidentemente. Está entendendo? Então, essa busca do que está para além do que foi dito, isso é absolutamente essencial. Então, se você parte do princípio de que o autor sabe só aquilo que ele escreveu, tá certo? Você está reduzindo a inteligência dele, a consciência dele,
a um material impresso. E, naturalmente, você o vai interpretar muito mal. Quer dizer, em primeiro lugar, pode ser que aquilo que não está explicado ali esteja explicado num outro lugar. E pode ser que não esteja explicado em lugar algum, mas está na cara que o sujeito sabia daquilo. Então aí, vamos dizer, não se trata de você não está conjeturando algo. Vamos dizer, a relação é quase de necessidade absoluta. Para ele dizer isso, ele precisaria saber aquilo. Não é isso? Então, por exemplo, você pega um negro que escreve uma biografia de Napoleão Bonaparte. Você acha que é possível o sujeito escrever a biografia de Napoleão Bonaparte sem ele ter pensado na vida de outros grandes estadistas? Como comparação, ele jamais conseguiria, porque ele não teria o senso de medida. Não é isso? Então, por exemplo, você vê que Napoleão Bonaparte chegou a ter mais poder do que os governantes da época tinham, mais poder, por exemplo, do que tinha o rei Luís XVI. É? Então você tem um padrão de comparação, mas se eu nada sei da vida de Luís XVI, como é que eu vou fazer isso? É? Então, por trás do que o sujeito está dizendo de Napoleão Bonaparte, você pega o que ele sabia de Luís XIV, ou de São Luís XI, ou de qualquer outro rei. Está entendendo? Ele sabia um monte de coisa. Essas comparações, vamos dizer que estão implícitas, né? Elas são a condição para que o sujeito escreva o que escreveu. Isso é sobretudo assim nas obras de ficção, onde o implícito é muito importante. Né? Se você sabe, por exemplo, com um romancista, se ele quer, vamos dizer, te dar uma ideia da vida interior de um personagem, ele não vai descrever, em geral não vai descrever essa vida interior, ele vai mostrar um ato exterior, né, que simboliza ou condensa essa vida interior. Então você vai ter que adivinhar. Quer dizer, a adivinhação é parte eminente do processo de leitura. E isso realmente, geralmente não é enfatizado. Por exemplo, se você, sem você ter feito esse trabalho de imaginação, sem você ter deixado que aquele texto que você está lendo estimulasse a sua imaginação ao ponto de você enxergar toda uma constelação de fatores em volta do que está escrito e que não está escrito, se você, antes de fazer isso, você começa a fazer, vamos dizer, análise de texto, decompor o texto em pedaços, etc., você não vai chegar a nada. Nós precisamos ver o seguinte: todas as técnicas que são inventadas, elas são inventadas para alguma coisa. E a utilidade delas e o modo de utilizá-las depende dessa finalidade. Se você perdeu de vista a finalidade, então a técnica só serve para confundir as coisas, evidentemente. Então, a gente vê, por exemplo, alunos da USP que passaram anos fazendo análise de texto e que, quando chegam aos 40, 50 anos, eles não entendem absolutamente nem mesmo o que leem. Por quê? Porque o domínio da técnica era um elemento necessário para ele passar de ano. Tá certo? Mas o seu verdadeiro desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da sua consciência, não fazia parte do currículo de maneira alguma. Ali só está se avaliando o aproveitamento do indivíduo em certos pontos específicos. Não existe uma avaliação integral do indivíduo. Como você vai avaliar integralmente, vamos dizer, um aluno? Também é por imaginação. Você vê o que ele fez e você vê o que ele é capaz de fazer. Partindo do princípio de que se ele fez alguma coisa, ele era capaz de fazer. Ele que é capaz de fazer uma coisa, talvez seja capaz de fazer outra. Então, vamos dizer, esta espécie de conhecimento em aberto que você tem de uma pessoa, por exemplo, é a mesma coisa que você vai ter com relação a um livro. Por exemplo, o sujeito está casado ali 20 anos, você sabe tudo a respeito da sua mulher? Não. Mas você sabe o suficiente para prever a reação dela em certas circunstâncias e para poder avaliar o que aconteceu, caso ela reaja de uma maneira completamente diferente. Ou seja, você está entendendo o processo, sem conhecê-lo todo, sem dominá-lo todo. Se você o dominasse todo, então a sua mulher não seria uma pessoa real, ela seria um conceito na sua cabeça. Não é isso? Então, tudo o que nós conhecemos realmente é na base desta antecipação, vamos dizer, desta adivinhação razoável.
Não é possível absolutamente escapar disto. Estão compreendendo? Tem alguma outra pergunta? Diga. Pode. Tentando combater alguns males da nossa época, por exemplo, politicamente correto, o relativismo, o ateísmo militante, toda essa porcaria que existe, mas também buscando um diálogo com os autores de todas as épocas, né? Tentar trazer para si um certo equilíbrio, uma harmonia, buscando um certo valores universais, entendeu? Trazer para si isso. É isso que é minha dúvida, assim. Como é que, pela sua experiência, como é que conseguiu ao longo de todos esses anos, assim? Eu sei que a gente nunca vai ter a resposta, né? Claro, não vai resolver nem todas as contradições da vida, mas eu acho que é válido, né? Lutar e usando a leitura como ferramenta para isso, né? E também não se apegar só a combater a maldade, as vigarices, né? Também buscar outras coisas belas também, né? Através da leitura. É isso. Bom, em primeiro lugar, você tem que entender que a educação é uma atividade que vai no sentido contrário da dominação política. Sempre no sentido contrário. Qualquer sistema de dominação política, para ele controlar a conduta das pessoas, é necessário que ele uniformize, quer dizer, a linguagem deles, não no sentido gramatical, evidentemente, mas no sentido de impor determinados chavões, determinados esquemas repetitivos, determinado topo, e como se chama, quer dizer, lugares comuns, e fazer com que todo mundo pense sempre de acordo com essas pautas. Porque se você tem um vocabulário limitado e as expressões que você usa são sempre as mesmas, né? Isso, por exemplo, você usa a expressão direitos humanos, discriminação, machismo, etc., etc., você vai pensar sempre as mesmas coisas, tá certo? E quando a sua experiência for no sentido contrário, você não vai enxergar a experiência. Você vai enxergar só aquela parte que coincide com os esquemas que você tem, o que a gente está explicando hoje. O que não está na sua imaginação, dificilmente você percebe. Tá certo? Então, é preciso primeiro você imaginar a possibilidade, para depois você aprender a realidade. Não é isso? Então, isso quer dizer que onde quer que você esteja ao alcance de um sistema de dominação política, que quer alcançar, vamos dizer, sobre a sociedade um controle, um coeficiente de controle maior do que é necessário numa democracia normal, você vai ter uma decadência da linguagem, evidentemente. Quer dizer, os cacuetes, né, os chavões, então, eles vão ocupar a maior parte do espaço. E, com isto, a experiência real acaba desaparecendo. E isso, evidentemente, isso está acontecendo hoje, acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, acontece em toda a América Latina. Então, vamos dizer, a educação, que é um ex do ser, que é levar você para fora, para uma dimensão que você não conhecia antes, e depois para outra, e outra, e outra, e outra, ela adquire automaticamente uma função, por assim dizer, subversiva. Não porque ela queira, mas porque faz parte da natureza dela. Quer dizer, se você quer preparar o indivíduo para que ele veja o que ele não viu, para que ele saiba o que ele não sabe, bom, nada impede que ele venha a saber coisas que você mesmo não sabe. Não é assim? E, na verdade, qualquer aluno que você treine para qualquer coisa, daqui a pouco ele aparece me dizendo uma coisa que eu não sabia. Isso é inevitável, isso acontece há 30 anos. Você está entendendo? Então, por isso que tem um educador espanhol, cujo nome eu esqueci, ele diz, a educação é uma arte de resultados imprevisíveis. Quer dizer, você não sabe o que as pessoas vão fazer com a educação que você deu para elas.
A gente espera que isso seja sempre num sentido positivo e ultimamente, graças a Deus, tem sido. Tá certo? Mas a educação é o contrário de uma dominação. É o contrário, vamos dizer, de uma influência política. A influência política quer o quê? Quer passar para você um discurso relativamente pronto, que você repita e passe adiante. Se é isso que você quer, então você tem que desistir de educar as pessoas. O que você vai fazer? Isso não se chama educação, chama-se instrução. Instrução é você embocar dentro do sujeito uma construção, um esquema que será repetido. Então, por exemplo, é claro, você chamar o MEC de Ministério da Educação é errado, aqui é o Ministério da Instrução apenas. Claro que a instrução também é necessária. Quando você está tratando de crianças pequenas, você vai ter que meter na cabeça delas uma série de regulamentos, uma série de pautas de conduta social e de conduta intelectual, que elas vão ter que repetir, elas vão ter que aprender, por exemplo, a tabuada, as regras da gramática, etc. Tudo isso é instrução. Mas a educação é fazer o sujeito se apropriar de meios de ampliar o horizonte dele. Quer dizer, no início você vai forçando esta ampliação. Né? Quer dizer, você abre o sujeito para coisas que ele desconhecia completamente. Mas depois ele tem que aprender a fazer isso sozinho. Senão ele não completou a sua educação. E na verdade é uma coisa que não completa nunca. Quer dizer, a hora que você parar de abrir os esquemas que já estão consolidados na sua mente e enxergar para diante, tá certo? Então, você parou de progredir, e acabou a sua educação e, de fato, acabou a sua inteligência. Quer dizer, não é da natureza da inteligência ela se estabilizar. Né? Ela não é uma estrutura fixa, ela é uma força, é um poder que você tem. E o poder, se você não o exerce, você o perde. É como qualquer ginástica, se você para de fazer, ela para de fazer efeito. Não é isso? Você vê na prática de qualquer esporte também, o indivíduo vai procurando desafios cada vez maiores. Não é isso? Então, quer dizer, a educação é realmente o meio de resistir a isso, na medida em que você se torne capaz de autoeducação. É isso? Então, de cara, isso não vai provocar nenhuma alteração no seu meio social. Provoca alteração em você. É isso? Mas é evidente que aprender é saber alguma coisa que os outros não sabem. E se os outros não sabem, é claro que eles não vão concordar com você, como você está dizendo. Então, isso quer dizer que o aprendizado tem esse efeito desaculturante. Isso é fundamental. Se você aprendeu mais do que o seu meio, você não pertence mais àquele meio. Você tem que procurar outro meio. Mas se é para permanecer no mesmo meio, atrasado, inculto, etc., para que estudar? Claro que você pode permanecer fisicamente ali, tá certo? Mas você não será mais, vamos dizer, um membro daquela comunidade. Você se torna uma excrescência, um produto externo. E o normal na vida é você procurar as pessoas. Já dizia Santo Tomás de Aquino, a amizade consiste em querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então você tem que procurar pessoas que queiram as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. E não continuar sempre com as mesmas pessoas. É por isso que o Hugo de São Vítor dizia, eu não posso ensinar um aluno que tem saudade da cabaninha onde ele nasceu. Se ele continuar preso naquele negócio lá, ele não vai aprender nada. Mas todo crescimento é assim. Você não vai querer crescer, estudar, entrar para a universidade, casar, etc, etc, e continuar brincando das mesmas coisas com os menininhos que você brincava aos 5 anos. Isso quer dizer que você perder amigos e ganhar novos amigos é um processo natural do ser humano. E realmente eu fico espantado com o medo que as pessoas têm disso no Brasil. Eu nunca vi uma coisa tão atávica como essa. Quer dizer, eu não quero conhecer novas pessoas, eu não quero ir para um outro meio, eu quero ficar aqui com o papai, a mamãe, os vizinhos, a vida inteira, e se sai disso eu morro de pavor. Eu nunca vi uma coisa dessa. Quer dizer, isso é sinal de que alguma coisa está muito mal na sociedade. Quer dizer, as pessoas perderam
o impulso de explorar novas possibilidades, né, e entrar numa busca atávica de proteção do seu meio social imediato. É uma coisa terrível. Então é claro que as pessoas assim, elas se tornam não somente covardes e incapazes de agir, mas se tornam muito burras. Quer dizer, mas esse é só um dos muitos fatores emburrecedores que tem no Brasil. O fator mais emburrecedor é o método de aprendizado da linguagem. Esse método socioconstrutivista é feito para destruir a sua inteligência de uma vez por todas, tornar a leitura um sistema tão complicado, né, que é praticamente invencível. Então, por exemplo, o que eu falei da gramática, né, é absolutamente necessário que todas as pessoas escrevam e leiam na mesma gramática, né? Porque senão você vai ter que inventar uma nova gramática. Quantas pessoas estão capacitadas a inventar uma nova gramática? Né? Mais ainda, cada vez que você vai ler, existem novas regras de gramática a aprender, né? Isso é impossível. Agora, no Brasil tem pessoas... Chegou a ter um sujeito chamado Marcos Banho, que ele dizia o seguinte: não, você impor a mesma gramática para todo mundo é antidemocrático. Eu digo, mas como aquilo que é igual para todo mundo pode ser antidemocrático? Do que você está falando? Quer dizer, você quer que cada grupo tenha uma gramática especial, você tem a gramática dos pobres, dos ricos, etc. Você tem toda uma estratificação social, onde a gramática dos de cima é inacessível aos de baixo. É isso que se chama democrático? Quer dizer, quando você chega a ter que discutir uma coisa dessa, é porque as pessoas já ficaram muito burras. Quer dizer, ele mesmo é uma vítima, né, dos processos educacionais que ele deseja aplicar. Eu vejo hoje que mesmo os meus melhores alunos, eles cometem mais erros de gramática do que seria admissível. Por quê? Porque aprenderam no método socioconstrutivista. Então, aos 30, 40 anos, onde ele tem que reconstruir a gramática na cabeça. Quer dizer, coisa que um aluno de 50, 60 anos atrás, quando tinha 15 anos, já estava tudo automatizado, né? E agora ele pode livremente pensar no que ele quer dizer, sem ter que pensar muito se a frase está certa ou está errada. Tudo isso vai ter que ser aprendido de novo. Né? Você ainda tem, vamos dizer, o fenômeno da dissolução da língua. É quando você tem uma presença muito grande de uma língua estrangeira que você não conhece, né? Você começa a imitar esquemas dela, com palavras da sua língua. Isso acontece no Brasil, quer dizer, as pessoas estão na internet. Na internet, 99% das coisas estão escritas em inglês. E até a pessoa dominar o suficiente a língua inglesa para ela poder estabelecer direitinho as fronteiras entre a língua inglesa e a dela, tem um monte de esquemas que ela vai copiar. Então você vai escrever palavras portuguesas com uma gramática inglesa sem que você saiba que é gramática inglesa. Eu digo, pô, aí a confusão virou inextricável. Então, eu digo, a primeira coisa é você dominar ao máximo possível a gramática do seu idioma. Não como, presta atenção, não como gramático e não como estudioso de gramática, mas como escritor. Ou seja, você não precisa saber os conceitos da gramática, a nomenclatura gramatical, você não precisa saber, você precisa saber usar aquilo. Então, um pouquinho de nomenclatura você vai ter que ter no começo, vai ter que fazer muito exercício. Agora, quer dizer, você se ater rigorosamente à gramática do seu idioma não limita de maneira alguma as suas possibilidades expressivas, porque a gramática não tem nada a ver com o conteúdo que você está dizendo. Né? Com a mesma gramática você diz A e você diz o contrário de A. Quando as pessoas dizem que a gramática está limitando, né, eu digo, bom, você veja, por exemplo, na França, eles fizeram a gramática no tempo de Luís XIV, e não modificaram em nada, está lá mesmo, e nem por isso a literatura francesa deixou de crescer. Agora, no Brasil, nós já mudamos aí a nossa gramática, a nossa ortografia milhões de vezes, e as pessoas estão ficando cada vez mais burras. E depois, como sistema ortográfico, qualquer sistema ortográfico é bom desde que ele continue.
desde que ele nunca seja alterado. Você diz, mas é isso, é irracional. Eu falo, não, irracional é mudá-lo. Cada vez que você muda, o pessoal vai ter que aprender tudo de novo. E mais ainda, você cria um hiato entre gerações. E se você cria um hiato entre gerações, a cultura não se transmite. Que foi exatamente o que aconteceu. Não é isso? Se você pegar hoje e falar, bom, desses brasileiros que escrevem, jornalistas, que opinam, professores, etc., quantos conhecem a literatura brasileira, vamos dizer, até os anos 40, 50? Pouquíssimos. Se fala os nomes de autores, as pessoas nunca ouviram falar. Quer dizer, nem a literatura nacional, mas pode ter ouvido falar de certos escritores americanos que estão fazendo sucesso, pode ter até ouvido falar do Alexander Dugin, você está entendendo? A língua, e sobretudo a nossa língua natal, ela é o instrumento pelo qual nós temos acesso a todas as possibilidades de ação que existem. Para que uma língua estrangeira se torne esse instrumento, vai muito tempo. Em geral, quando você começa a aprender a língua estrangeira, o problema é a língua, né? Não o que está sendo dito. Eu penso assim, quanto tempo eu levei para perceber se uma coisa escrita em inglês estava bem escrita ou mal escrita? Uns 20 anos. Né? Eu lia, entendia, mas isso aqui está bom ou está ruim? Eu falei, não sei. Eu não tenho sensibilidade para isso, porque eu não fui educado nesta língua. Né? Mesmo a língua francesa, a espanhola, que eu leio desde pequeno, é difícil fazer um julgamento. Se a coisa está excepcionalmente escrita, bem escrita, você percebe, mas a produção média, um artigo de jornal, por exemplo, não sei dizer se ele está bom ou está ruim, do ponto de vista estilístico. Hoje eu sei, mas levou muito tempo. E se você não tem, vamos dizer, o domínio estilístico dessa língua, você não participa da literatura deste país. Não só como escritor, mas você não pertence como leitor. Você ainda é um leitor estrangeiro. Quer dizer, e a literatura, idealmente, ela deve ter uma inteligibilidade imediata. Existem exceções, evidentemente. Existe uma literatura experimental, pode ser difícil, etc, etc. Mas, em princípio, o sujeito que escreve um romance, ele não está querendo que você fique prestando atenção nas construções linguísticas, nas frases, etc. Ele quer te levar para um mundo, tá certo, de acontecimentos, de percepções, de emoções, etc, etc. Quanto mais rapidamente você furar a camada linguística, melhor para você. Não é isso? Então, se você perguntar assim, o que é uma obra literária? Bom, num primeiro momento, a obra literária é um objeto físico, impresso em papel ou colocado numa tela de computador. Esta é a primeira coisa que ela é, porque se ela não existia assim, ela não existe de maneira alguma. Né? Você pode se reportar, por exemplo, a literatura oral, que é passada durante séculos de boca em boca, eu digo, mas ela também é um objeto físico, quer dizer, uma sequência de sons que são repetíveis. Então, em primeiro lugar, ela é um objeto físico. Né? Este objeto físico tem, por trás dele, toda uma camada gramatical, são relações entre signos. Não é isso? Por trás disso, você tem uma camada semântica. Né? Isto é, um conjunto de significados que remete a uma série de referentes. Aí você vê que a coisa vai ampliando. Né? O livro é apenas um objeto físico que cabe na sua mão. É isso? O tecido de relações gramaticais é também um conjunto mais ou menos limitado. Tá certo? Mas quando você parte para a camada semântica e para o referente, quer dizer, os aspectos do mundo, da experiência real a que ele está se referindo, a coisa se ampliou formidavelmente. Se você pega um livro numa língua estrangeira que você não conhece nada, você não vai ver nada dele além do objeto físico. Isso quer dizer, nem mesmo nas relações entre palavras você capta. Agora, você imagina o seguinte, se o sujeito tem um aprendizado deficiente de gramática, ou se ele foi educado na base de que cada bairro tem que ter a sua gramática diferente, e o quanto tempo ele vai levar para ele simplesmente varar a camada gramatical, as relações entre palavras, a sintaxe do negócio. É impossível. Isso quer dizer, por exemplo, se você vai aprender
matemática. Né? Quando eu era pequeno, o pessoal aprendia tabuada. Então isso quer dizer que tem um monte de contas cujo resultado já estava automatizado. Agora, quando o sujeito não aprendeu a tabuada, falou, não podemos usar esse método autoritário de fazer a pessoa decorar a tabuada, ela tem que aprender por si mesma, ela tem que crescer, etc, etc. E muito bem, cada vez que eu vou preencher um cheque, eu vou ter que fazer as contas tudo de novo. Você está entendendo? Quer dizer, eu vou ter que inventar a ciência matemática novamente. E é claro que eu não vou conseguir isso aí. Então, veja, o aprendizado, ele, no início, ele é passivo, ele é puramente receptivo. Quer dizer, alguém vai lhe ensinar alguma coisa e você vai repetir aquela coisa servilmente. Aos poucos você vai passando do passivo para o ativo. Agora, se quer que o nego seja esteja no ativo desde o começo, ele não vai conseguir aprender nada. Por exemplo, também você ter a noção, vamos dizer, do certo e do duvidoso. O problema dos 4 discursos. O que é possibilidade, o que é verossimilhança, o que é razoabilidade, o que é certeza. Eu faço esse teste com as pessoas. Eu digo, bom, se o sujeito me dá uma opinião, eu digo, muito bem, classifique essa opinião nessas 4 escalas. O que você está dizendo é uma possibilidade, é uma coisa verossímil, quer dizer que convenceria outras pessoas se você falasse, é uma coisa que tem uma razoabilidade interna, isso é passível de prova até certo ponto, ou é uma certeza absoluta passível de demonstração matemática. Eu sempre disse, se você não sabe classificar os seus conhecimentos nessas 4 graus, você não sabe nada. Se eu não sei se uma coisa é uma mera possibilidade, uma verossimilhança, uma razoabilidade, uma certeza, eu nada sei a respeito, ainda que eu consiga repetir. Então as pessoas conseguem repetir, mas elas não têm a escala de credibilidade dentro, então elas vivem num estado de dúvida perpétua sobre tudo. Entra a síndrome do piu-piu. E se você vive em dúvida sobre tudo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se apegar a certos esquemas repetitivos que lhes deem uma certeza meramente social, quer dizer, aquilo é repetido pelo seu meio social, então você confia naquilo. Quando coincide deste discurso repetitivo de ter um conteúdo libertador ou revolucionário, é pior ainda. Porque você está usando toda a verborreia libertadora para você não se libertar de coisa nenhuma. Aí acho que não tem mais jeito, entendeu? Agora, não é preciso dizer que hoje em dia você tem forças enormemente poderosas que têm planos políticos de envergadura mundial e que têm todo o interesse, tá certo, de produzir uma leva de idiotas úteis, que repitam sempre o mesmo discurso e que acreditam estar se libertando. Porque quanto mais o sujeito está obedecendo e fazendo o que lhe mandam, mais ele acredita que ele é autônomo, que ele está livre, etc, etc. Que ele tem uma figura caricata. Então, é evidente que a educação, ela, por sua própria natureza, ela se opõe a isso. Ela dissolve esses esquemas repetitivos e abre a inteligência do sujeito para saber o que ele não sabia. E eu acho que não tem um aluno que tenha frequentado esse curso aqui que ele não sinta que ele ficou mais inteligente, e ficou mesmo. Porque não é que ele está entendendo o que eu estou dizendo. Às vezes, presta atenção, ele não entende direito o que eu estou dizendo. Mas ele começa a entender outras coisas mais facilmente. E o esquema aqui é sempre este, quer dizer, te dar certos esquemas e apontar para o que está depois. Para algo que eu não disse e que talvez eu mesmo não sei. Agora, você pode fazer isso com cada livro que você lê. Principalmente, vamos dizer, você começar com a literatura de ficção, que para mim é sempre o começo do aprendizado. Onde você vai, vamos dizer, numa escala que vai do
máximo de formalismo, que é a poesia, tá certo? Para uma construção mais em aberto, que aponta já para o mundo exterior, para usar, que é a literatura de ficção, romance, conto, etc, etc. Teatro. Não é isso? Tem uma peça de teatro que é apenas uma pauta que vai ser encenada por atores que vão ter que interpretar aquilo, cada um à sua maneira, tá certo? E que, no fim, vai ficar um pouco diferente do que estava no texto, sempre, necessariamente. Tá certo? Mas então você percebe que o que interessa não é tanto o texto, não é isso? Mas a sua incorporação numa série de gestos e palavras que serão ditos no palco, tá certo? E que vão repercutir na cabeça dos espectadores de maneiras enormemente diferentes. Mais alguma pergunta? Espera aí, tem uma lá atrás antes. Mais alto. Instruir, educar. Então, seria na política essencial saber instruir? A política só tem instrução, ela não tem educação jamais. O que é a política? Quer dizer, é a conquista e exercício do poder. O que é o poder? É você fazer as outras pessoas fazerem o que você quer que elas façam. Não é isso? Para isso, o único meio é a instrução. E é por isso mesmo que, onde quer que você crie um Ministério da Educação, o Ministério se torna um órgão que vai no sentido contrário da educação. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, até o governo Jimmy Carter, não havia um Ministério da Educação. E os Estados Unidos tinham a melhor educação do mundo. A partir da hora que criou o Ministério da Educação, começou a piorar, e não vai parar. Porque o Ministério da Educação é um órgão do poder. E você não vai dizer que o governante está interessado em criar uma pleiade de gênios que tenham ideias melhores que as dele. E que talvez falem melhor que ele e o vão tirar de lá e botar um cara melhor. Ninguém quer isso. Quer dizer, veja, quando Karl Marx disse proletários do mundo univos, nada tendes a perder, ele esqueceu o seguinte: a primeira leva de proletários, entre aspas, que chegasse ao poder já teria algo a perder. Não é isso? Então daí vem o Trotsky. Então temos que fazer a revolução permanente. Então, a revolução permanente significa assim: qualquer negro que chega no poder, ele sabe que amanhã ele vai ser derrubado. Então a sua ânsia de permanecer fica mais acentuada ainda. Então não tem jeito. Então, a existência do poder e a existência do controle exercido pelos seres humanos uns sobre os outros é um fenômeno universal. Nós nunca vamos escapar disso. Felizmente, a política e o poder não são a única coisa que existe. Não é isso? Existe a educação, existe a religião, existe a cultura, existe uma série de outras coisas que não tem por finalidade fazer você obedecer o seu fulano, o seu ciclano. Agora, na medida em que todos os setores da vida humana são politizados, então tudo vira disputa de poder, evidentemente, e manipulação. Isso é inevitável. Então se cumpre a profecia de Napoleão Bonaparte. Ele diz: a política é o destino inevitável do nosso tempo. Tudo vai ser politizado. E isso acontece mesmo. Quer dizer, o instrumento fundamental da política é a retórica. O que é a retórica? É a arte de você induzir as pessoas a fazer o que você quer que elas façam. Por exemplo, eu sou um advogado e estou aqui defendendo o Silvio Grimaldo, que foi acusado de bater na Roxane. Tá certo? Então, o que eu quero? Eu quero que o júri absolva o Silvio Grimaldo. Mesmo que depois eles esqueçam todas as razões. Na hora que eles assinaram ali, absolvido, está completada a finalidade. Ou se eu sou um propagandista político e quero que você vote Lula ou Zé Serra ou qualquer outro. A hora que você votou, ou escreveu sua cédula, apertou a maquininha, acabou o meu serviço, está entendendo? Está cumprida a finalidade. Você não precisa saber por que você votou. Basta você fazer o que eu quero que você faça.
para de falar imediatamente. Se você pode convencer o cara com uma palavra, não diga duas. Porque duas, se você disser duas, pode suscitar dúvida, daí a discussão continua. Ao passo que quando você entra no reino da dialética, a dialética é praticamente a discussão interminável. Sempre vai ser possível levantar alguma objeção e vamos continuar discutindo eternamente. Você vê questões filosóficas que se arrastam há milênios, né? Isso faz parte da natureza dialética. Você não vai alcançar uma certeza matemática, mas você vai alcançar uma certeza razoável. A certeza razoável, no instante seguinte, aparece outra mais razoável. E assim por diante. Então, se você está a fim de criar discussão, você não está no reino da política. A política consiste em encerrar a discussão o mais rápido possível. Então, a dialética seria importante, talvez no meio, ali, com os membros do partido mesmo. Ah, sim, sim, sim. Entre eles, a dialética é importantíssima. Mas para fora, para os outros, para os trouxas, só a retórica. Isso quando é a retórica verdadeira, isso quando não é, mas a caricatura de retórica que chama erística, que é realmente para enganar. Estou falando de retórica honesta, né? Onde você sabe o que está fazendo e as pessoas sabem o que você também está fazendo. Mas você pode introduzir ali uma série de truques erísticos, como tem lá no livro do Schopenhauer, e pode usar outros instrumentos de manipulação infinitamente mais eficientes e mais perigosos do que isso, como aqueles descritos pelo Pascal Bernardin, no livro Maquiavel Pedagogo, né? E os livros de programação neurolinguística, etc, etc. E você pode chegar ao suprassumo da perfeição, que é a indução de comportamento que não passa pela mente, onde o sujeito aprende a imitar um comportamento sem saber que está imitando. É? Isto é o ideal, e isto está sendo usado em todas as escolas do mundo. Com as finalidades mais loucas, monstruosas que você possa imaginar. Por exemplo, você trocar o vício da humanidade, acabar com o tabaco, introduzir a maconha e a cocaína. Ou você liberar a pedofilia. Peraí, alguém está batendo lá. Quer dizer, tudo isso faz parte de... O que vocês estão falando aí? Ó? Estou fazendo esse barulho, eu percebi, só olha. Alguém está batendo lá atrás? Não, é ela que está fazendo. Sua cadeira hoje tem postado aqui. Ô, louco. Continua fazendo. Eu acho que é a sua cadeira, Silvio. Tá bom. Tem a Leila na aula com o sapato novo fazendo nheque-nheque. E as pessoas mostravam o sapato dela, achavam que estava elogiando o sapato. Tem que continuar nheque-nheque. Então, o fato é o seguinte, que sem, vamos dizer, este vislumbre, né, do infinito, da eternidade, da felicidade eterna, todas as atividades intelectuais humanas, elas ou diminuem ou cessam por completo. E entramos no repetitivo. E é claro que hoje você tem forças políticas imensas que estão fazendo todo o possível para que isso aconteça. Quando o Antônio Gramsci fala, por exemplo, da completa terrestrialização do pensamento, quer dizer, você não pode conceber nada que esteja para além da vida terrestre. E mesmo dentro da vida terrestre, você não vai discutir as finalidades, você vai só discutir o como. Se você ler a obra inteira de Antônio Gramsci, ele só está interessado numa coisa: como é que nós vamos tomar o poder? Ele não discute nenhuma questão filosófica,
É isso. Ele não tem nenhum interesse para além disso, quer dizer, o interesse do partido é tudo, é o limite do horizonte mental. Agora, este assunto já é suficientemente complicado para alimentar discussões pelo resto dos seus dias. E uma vez que você entrou dentro daquele circuito, é muito difícil você sair. É porque você vai sair não discutindo aquilo, mas interessando-se por outras coisas. E é claro que este projeto ele é suficientemente complexo para manter ocupado milhões de cabeças humanas pelo resto da vida. Mas quando você vai ver, fala, mas isso é de uma pobreza assim, indescritível. Porque no fim só uma coisa interessa, quer dizer, o partido tomar o poder. Por trás de toda a verborréia, todo o grande nome de muita cultura, de muita coisa, por trás de tudo aquilo só está interessado num ponto. Esses processos educacionais que o Pascal Bernardin escreve no livro Maquiavel Pedagogo, né, tudo isso é para criar o cidadãozinho perfeito da nova ordem mundial, cuja conduta é inteiramente previsível de antemão. Por estatística, evidentemente, sempre vai ter uma parte que falha, e que são pessoas desviantes, etc., mas que é um número tão insignificante que não vai fazer diferença no conjunto. Então, para a quase totalidade da população, aquilo vai funcionar de algum modo. Por exemplo, você sabe que se você induzir uma pessoa a fazer algo por experiência, algo que contraria os seus princípios, seus valores, seus sentimentos, em aproximadamente 82% a 33% dos casos, eles vão mudar os seus valores, os seus sentimentos, etc., e se adaptar à nova conduta. Mesmo que seja só por experiência. Por exemplo, vamos experimentar um cigarro de maconha. Você não vai aderir, você não vai virar um fumante. Só para você saber do que você está falando, você tem que... É o caso quando o governo criou uma comissão para estudar a Huasca, né? Aquela seita, como é que chamava? O Santo Daime. A primeira coisa que essa comissão fez foi experimentar, tomar o tal do chá do Santo Daime. Qual foi a conclusão que a comissão chegou? Que aquilo era altamente benéfico. E agora nós já tomamos, nós não podemos dizer que fomos feitos de palhaço. Então, em certas circunstâncias teatrais, por exemplo, você vai encenar um papel numa peça. Você não vai fazer isso impunemente. Aqueles aspectos da personalidade, do caráter do seu personagem, passam a ser possibilidades suas. É por isso que você vê que os atores são pessoas tão instáveis, nervosas, etc. É uma profissão que eu não recomendo para ninguém. Mais outra pergunta? A educação, antes de você sair, se voltar para o objeto, isso, como conciliar isso com conhece-te a ti mesmo? A educação Sim, esse conhecer a si mesmo é você conhecer o seu potencial de ação. É na medida em que você abre, voltamos ao exemplo inicial. Na hora em que aquela moça cega, surda e muda conseguiu pegar a tal da faca, isso é, conseguiu comunicar para a freira o que ela queria e conseguiu completar o seu objetivo, ela não se descobriu a si mesma? Que outro meio haveria dela fazer isso? Se você pensar bem assim, perguntar quem é você? Bom, você é a sua história, você é o que você fez e o que lhe aconteceu. Isso é uma etapa inicial, mas você não deve ficar voltando assim mesmo. Bom, ela pode fazer isso. É claro que numa etapa posterior você vai ter que rememorar o que aconteceu. Né? E esse rememorar, o que é? É adquirir um controle a mais sobre você mesmo. Também está aumentando o seu poder de ação.
Não é isso? Quer dizer, na medida em que eu conheço melhor a minha própria história, eu posso me orientar melhor. Então, quer dizer, um retorno assim é não só viável, como é absolutamente necessário. Não é isso? Mas, se não existe essa experiência da apropriação da linguagem, a apropriação dos signos, a apropriação dos objetos, a apropriação das possibilidades de ação, não há o que conhecer. Você, um bebê, tão logo nasce, ele começa a explorar possibilidades de ação. Não é isso? De início, apenas a ação física de conhecer o seu próprio corpo. E conhecer algumas coisas em torno, geralmente levando-as à boca, porque o primeiro contato que tem com o mundo é mamando, né? Então ele talvez vai experimentar conhecer outras coisas por esse mesmo método que funcionou no caso da mamadeira ou do seio da mãe. Não é isso? Então põe tudo na boca. Depois de algum tempo ele descobre que ele não descobre grande coisa por esse meio e ele tem que manipular os objetos. Não é isso? E assim por diante. Mas, tão logo ele aprende o signo, o signo potencializa a sua possibilidade de ação de uma maneira formidável, porque daí ele pode agir através de outras pessoas, né? Ele pode, por exemplo, pedir que a mãe lhe dê isto ou aquilo, portanto, a possibilidade dele é duplicada pelas possibilidades da mãe, duplicada ou decuplicada, sei lá, pelas possibilidades da mãe, e assim por diante. A forma fundamental de ação humana não é você falar para uma comunidade. Não é isso? Então, na hora que o sujeito fala para uma comunidade, ele aumenta o seu potencial de ação, multiplicando por todas as pessoas que estão ouvindo. Então, veja, a leitura é você participar deste processo. Sim, mas a literatura psicológica você está conhecendo possibilidades que estão numa outra alma, não na sua, não só na sua. Você está aprendendo, vamos dizer, a olhar os seres humanos e adivinhar as suas intenções, os seus sentimentos, etc, etc. Você está ampliando novamente. É praticamente inevitável quando você ou assiste um filme, ou vê uma peça, ou lê um romance, depois você encontrar análogos daquilo na situação real. Assim, então é sempre assim, ampliação de possibilidades. Claro que na maior parte das possibilidades que nós chegamos a conhecer, elas permanecem imaginárias, elas só existem na imaginação e você não vai realizá-las de maneira alguma, né? Porém, quanto mais amplia as possibilidades imaginárias, amplia concomitantemente as suas possibilidades de percepção e, portanto, as suas possibilidades de ação real. Agora, no curso Princípios e Métodos da Autoeducação, eu coloquei esse problema do que ler. Tá certo? E eu recomendei que você começasse por estudar mais ou menos a história das disciplinas que você pretende conhecer, pretende dominar, e você organizar a bibliografia de cada uma. Essa bibliografia vai ser refeita 1000 vezes ao longo da sua vida. Você vai ter, inicialmente você vai ter apenas uma coleção de livros, mas aos poucos essa coleção acaba virando um mapa. Na medida que você se informa do conteúdo deste ou daquilo, você começa a ver as relações entre aquelas obras, aquelas correntes de ideia, qual que influenciou qual, e daqui a pouco você tem a noção do que são os verdadeiros clássicos, que são os livros que criaram os pontos de referência para os outros. Então daí você já está suficientemente orientado. Então eu acho que antes de você começar a ler livros, vale a pena você gastar um tempo criando a sua bibliografia inicial. Isso não é uma coisa difícil. Em geral, você já encontra livros que te dão isso mastigado. Não é isso? Agora, eu conheço no Brasil milhares de profissionais de todas as áreas que não conhecem a história da sua profissão.
Então, isso quer dizer, ele não sabe onde ele está historicamente. Então, essa a pessoa que vê as coisas assim, a visão dela é disforme, é provinciana, o mundo é organizado em torno daquele círculo imediato dela, como se aquilo fosse o centro do mundo. O número de pessoas que é assim é enorme no Brasil. Então, através da bibliografia, você vai aos poucos construindo, vamos dizer, o status questiones, quer dizer, você vai acompanhar cada debate ao longo dos séculos e saber onde começou e em que ponto nós chegamos. Claro que você nunca vai saber isso a respeito de todas as questões, mas daquelas que te interessam. Em volta do círculo que te interessa, existem outros círculos que não têm interesse imediato, mas você sabe que tem algum peso para aquilo que você está fazendo. Então, vamos dizer, essa tensão do desconhecido é uma coisa absolutamente essencial para qualquer aprendizado. Quer dizer, eu estou estudando uma coisa, estou descobrindo isso agora, mas eu sei que tem uma outra coisa para lá que eu não sei. Para mim é um mistério, tá certo? Bom, é este choque do conhecido com o desconhecido que vai fazer você avançar. Nesse ponto, a ignorância é extremamente importante, é? Quer dizer, você ter uma ideia, vamos dizer, da dimensão da sua ignorância, não retoricamente, a pessoa costuma dizer, não, eu sou ignorante, etc. Mas quando a pessoa fala isso, ela está querendo dizer que ela não sabe nem isso. Se ela tivesse uma ideia correta da sua ignorância, tá certo? Esta ideia não seria apenas uma declaração retórica de ignorância, mas seria uma espécie de projeto de vida, é quase um projeto de vida, né? É um plano de ação. Agora, como nós começamos com o exemplo, vamos dizer, desse diálogo mínimo entre essa moça e a freira, você precisa ver que a nossa experiência desse diálogo, ela vai aumentando, ampliando, até você chegar no diálogo imaginário, que é o diálogo que você tem quando você lê um livro. Quer dizer, você está se confrontando com uma outra mente, com uma outra consciência, que conseguiu formalizar e registrar um pedacinho, um aspecto da sua experiência. Mas que, para você compreender esse aspecto, você vai ter que adivinhar o que está por trás disso. Note que você pode até adivinhar errado, mas se você não adivinhar de maneira alguma, aí você não vai entender mesmo. Mas, por exemplo, você está lendo um diálogo de Platão, e você então procura imaginar aquela situação, e o que aquelas várias pessoas pensavam, etc, etc. Mesmo que o que você imagina não corresponda com a realidade histórica, este contraste entre o que você imagina da situação, para além do que está escrito, e aquilo que está escrito, é isto que vai dar, vamos dizer, a tensão intelectual que lhe permite compreender o que você está lendo. Quer dizer, o que está para além do escrito é tão importante quanto o que está no escrito. Avalie o que a gente está lendo, no sentido de saber assim, bom, eu estou criando um parâmetro imaginário para mais ou menos me nortear perante aquela obra que eu estou me dedicando. Como é que o senhor fazia, o Olavo, de 40, 45 anos atrás, quando ainda tinha muitas coisas para se definir, acerca até do próprio caminho que seguir, essa é uma coisa que a gente vai mudando ao longo da vida, como é que a gente vai aferindo a própria qualidade da nossa leitura, desse esforço imaginativo? Tem alguma coisa que o senhor diria assim, ó, evitem isso, ou não tem muita regra? No começo você não avalia de maneira alguma. Essa é a verdade. O problema da avaliação surge da comparação posterior. E a comparação supõe que você tenha tomado posse de um grande número de elementos. Mas se você começa a querer avaliar logo de cara, você paralisa
a atividade. Tá entendendo? Quer dizer, no começo você tem que participar disso aí como uma criança participa de uma brincadeira qualquer. Quer dizer, com todo o seu coração, com todo o seu interesse, como se aquilo fosse, vamos dizer, uma maravilha, mesmo que seja uma bobagem. Né? Não é isso? Então, agora, depois você tem outra experiência, e outra, e outra, e outra, e outra, então a comparação se torna quase inevitável. E às vezes coisas que num primeiro momento lhe pareceram, quer dizer, conter o segredo do universo, começa a lhe parecer uma bobagem, simplesmente. Né? Isso é inevitável. Então, esse processo é espontâneo, você não precisa julgar nada. No começo você está, vamos dizer, lendo apenas para aprender. Então, por mais burro que seja o autor, ele sabe algo que você não sabe. E é isso que interessa, é você adquirir isso aí, e não julgá-lo. Né? Existe, vamos dizer, um tempo próprio para o julgamento. Eu acabei de mencionar o caso de um livro que eu li aos 12, 13 anos e continua me parecendo interessante aos 67. Tem outros que não. Isso, por exemplo, eu li os livros do Jack London quando era moleque, e eles foram perdendo valor com o tempo. Eu comecei a ver que tinha muita coisa artificial, até artificiosa. Né? Mas não foi a preocupação que eu tivesse num primeiro momento. Por exemplo, hoje eu vejo, depois que eu me interessei por esse negócio das ideologias, do movimento político, eu começo a ver, quer dizer, mensagens políticas que havia nos livros que eu lia quando eu era criança, que na época eu não percebia de maneira alguma. Mas isso é só com o acúmulo que isso aparece. O esforço de fazer uma bibliografia é uma espécie de fechamento também. Ele fica lá uma tensão ali, você se manter de uma forma aberta. Não, porque você de jeito nenhum, você fazer a bibliografia, você não leu nenhum daqueles livros, aquilo está totalmente em aberto para você. E aquilo é uma sequência de experiências meramente possíveis para você. Claro que você vai ter uma seleção, alguma coisa você vai excluir, mas isso não quer dizer que você condenou aquilo que você excluiu, que você depreciou. Né? Você não está julgando as coisas. Você está tentando, ao contrário, apreender um certo consenso formado ao longo de muitos séculos, né, dos estudiosos daquela, ou praticantes daquela arte, em torno do que é realmente importante. Eles podem estar completamente errados, mas você vai descobrir mais tarde. Mas quando você estuda um domínio mais limitado, como por exemplo o Otto Maria Carpo, no livro Nova História da Música, ele coloca no fim a lista das músicas que foram importantes, que marcaram época. Você pode pegar aquela lista e ir ouvindo uma por uma. De repente você percebe algo que escapou ao Otto Maria Carpo, ou que ele jogou errado. Né? E você acrescenta aquilo. Então não há problema nenhum. Quer dizer, a bibliografia inicial, a lista inicial, ela não é um julgamento. Ao contrário, é uma coisinha aberta. Sem dúvida. Quer dizer, você não está ali para julgar. Você não é um juiz. Você é um aprendiz. Então, é melhor você ter uma atitude de credulidade. É o negócio do Leibniz. Eu acredito em tudo quanto eu leio. Né? Você vai acreditando, acreditando, acreditando. Aos poucos, você vai... Vamos dizer, as coisas mesmas entram num sistema de comparação e uma vence a outra. Por exemplo, eu gosto muito da história da literatura do Otto Maria Carpo, mas ela está cheia de julgamentos errados sobre escritores determinados. Né? O escritor que deprecia, às vezes por um preconceito ideológico, uma coisa assim, que depois você vai ler, você vê que o cara é muito bom. Pode acontecer. O julgamento sumário, o que ele fala do Puccini, por exemplo, é horrível, né? Ele joga o Puccini na lata do lixo sem mais nem menos. Que era um pouco assim o preconceito do estudioso contra o artista que faz sucesso popular. Quer dizer, o Carpo era tão elitista nessa coisa que ele nem ouvia a música, ele só lia a partitura, ele só tocava imaginário, né? Então todas as execuções eram evidentemente maravilhosas para ele, né? Então, quer dizer, ele era um técnico, era um profissional da área. Como tal, ele preferia os autores mais difíceis, que são
mais para os técnicos. Por exemplo, ele adorava os quartetos finais do Beethoven, que são às vezes inaudíveis, né? Tão complicado que você não sabe do que se trata aquilo ali. Mas para o técnico, para o estudioso, aquilo é o supra-sumo. Agora, o ouvinte comum, eu duvido que o ouvinte comum se comova com os quartetos finais do Beethoven, mais do que, sei lá, com a 7ª Sinfonia ou 9ª Sinfonia. Porque você precisa, vamos dizer, uma elaboração intelectual maior, quer dizer, você tem esse segundo grau de decifração é mais complicado. É isso. Existem escritores que só escrevem para outros escritores. Por exemplo, em geral, quem diz que gosta dos livros da Clarice Lispector, ou é um estudioso ou é um pedante. Porque aquilo não foi escrito para o público em geral. Foi escrito para mostrar para outros escritores como ela sabia escrever. Olha aqui o que eu faço. Tá? Mas é claro, com os livros clássicos isso nunca acontece. O livro clássico, por definição, é escrito para todo mundo. E a dificuldade de decifração, ela vem do decurso do tempo, da diferença de culturas, ou às vezes a diferença entre a sua experiência e a experiência do autor. Às vezes você é um cara muito jovem, não dá para entender direito a psicologia do velho, por exemplo. Mas, por exemplo, quando você lê Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, é um velho moribundo. E bom, se você tem 15 anos, talvez seja difícil você entender aquilo. Ou às vezes você entende de maneira exagerada. Eu li, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu li a novela do Leonid Andreyev, Os Sete Enforcados. E eu fiquei umas 4 noites sem dormir por causa daquilo. Tão impressionante que me pareceu. Mas se eu leio hoje, o impacto é bem menor, evidentemente. Eu recomendo, é um belo livro, de qualquer maneira. Esse problema da experiência humana, quer dizer, a leitura, sobretudo de obras de ficção, é participar da experiência alheia. Não é isso? E se você já entra com o espírito de julgar, você pode julgar coisas que estão além da sua experiência. O que você tem é que assimilar aquilo como uma possibilidade imaginativa sua. Será coisas que poderiam se passar com você, dramas que você poderia ter, ou que pessoas que você conhece poderiam ter. Tá certo? Ou seja, o seu interesse primordial não é literário propriamente dito, e muito menos é tecnicamente literário. É um interesse existencial. Se a pessoa não lê durante anos a fio, com um interesse meramente existencial, e ela começa logo a aprender teoria da literatura, análise literária, acabou, ela nunca vai aprender nada. Você se torna incapaz, isso acontece com muitos estudiosos de letras, se tornam incapazes de ler livros. Então, o negócio é você ler aquilo como se fosse realidade. O que é ficção? A ficção é um como se, não é assim? E nós vamos fazer, é um fazer de conta. Agora, se eu entro no fazer de conta, mas eu não quero fazer de conta, então eu quero jogar o jogo, mas sem jogar o jogo, não vai dar. Quer dizer, a famosa suspension of disbelief. Isso é absolutamente essencial. Suspensão da descrença, suspensão do juízo crítico. E você participar daquilo com toda a profundidade. Às vezes você pode ler coisas muito ruins, mas que te comovem profundamente naquele momento. Depois você vai rir de você mesmo, mas não tem importância. Você, uma vez você no filosofia, falou que às vezes as pessoas estão lendo coisas até ingênuas e bobas, mas aquilo naquele momento serve como uma chave explicativa para algumas coisas. Claro. Tem escritores mais populares. Não é isso? Por exemplo, outra coisa que eu li na juventude, o James Hilton, Horizonte Perdido, que naquele momento me pareceu uma grande descoberta. Hoje eu acho aquilo uma bobagem, mas que me ajudou. Né?
E tem outros que, ao contrário, eles vão passando no teste, ao longo do tempo. O tempo vai passando e você vê que aquilo era até melhor do que você tinha imaginado. Um escritor de muito sucesso no Brasil era William Somerset Maugham, né? Que havia histórias da literatura inglesa que nem o mencionavam, porque diziam, não, isso é literatura popular, etc, etc. Mas o tempo vem confirmando, dizer, cada vez mais a qualidade literária daquilo. Você vê por trás da aparente ingenuidade, o popularismo dos enredos, você tem um trabalho literário enorme ali, uma consciência literária profunda. Outros casos a coisa perde impacto, né? Quando eu li o Capitães da Areia, do Jorge Amado, eu li até chorei. Hoje eu leio dou risada, né? Porque é aquele negócio tão... Né? Aquele garoto, menino de rua, na verdade, bandidinho, né? Ele ali morrendo de febre e tem a namoradinha dele e ele quer dar uma última transada com ela. Eu falei, mas ele está morrendo, não vai dar, pô. Vai ser ridículo isso aí, né? E, no entanto, tem outros livros de Jorge Amado que sobrevivem. Você lê Os Velhos Marinheiros, você fala, quanto mais você lê, você vê, poxa, aqui o homem acertou a mão. Mas o que interessa num primeiro momento não é... O julgamento literário é posterior. Quer dizer, a literatura é essencialmente, vamos dizer, a vivência de experiência que você não tem acesso direto. Experiência imaginativa, sonho acordado dirigido. Então você tem que se deixar levar. Se não é para se deixar levar, então não lê aquele livro. Não conseguiu, você lê até par na quinta, não conseguiu entrar, para com aquilo, vai ler outra coisa. Sem julgar aquilo. Falar, agora não deu, depois eu leio, né? Também não quer dizer assim, não estou preparado, está acima do... Não está nem acima nem abaixo, simplesmente não sintonizou. Mas essa sintonia é absolutamente fundamental. E se você for ler livros de filosofia, também. Leia primeiro aqueles que você teve sintonia imediata. Depois você vai acumulando, acumulando, acumulando. Mais tarde você consegue fazer uma elaboração melhor, você já adquire uma noção das relações entre os vários pensadores, várias ideias, etc, etc. Você começa a fazer julgamento, mas num primeiro momento não. Você está lendo, sei lá, as Meditações Metafísicas de Descartes. Ele está propondo um experimento imaginativo, não é isso? Então eu fiz isso, eu entrei naquilo com toda a boa fé, eu falei, eu vou fazer o que ele fez, eu vou pensar o que ele pensou. Depois deu tanta encrenca que eu fiquei pensando isso durante 30 anos, até sair o livro Visões de Descartes. Mas eu não poderia fazer isso se eu não tivesse tentado seguir a proposta dele, eu não a conheceria. Agora, eu pergunto assim, quantas pessoas no Brasil leram Descartes com esta ingenuidade? Pouquíssimas, porque elas já recebem aquilo dentro de um contexto de aprendizado universitário, a coisa já vem, vamos dizer, com o viés do professor e assim por diante. Então, isso quer dizer, você não fez realmente a experiência. No caso do livro de Descartes, vamos dizer, é um livro de inteligibilidade imediata, ele não tem grandes dificuldades, nem linguísticas, nem históricas, nem coisa nenhuma. Então, neste livro dá para você fazer o que o Adler diz, quer dizer, você pegar um clássico e ler como se ele tivesse sido publicado na véspera, como se seu vizinho escreveu aquilo. Em alguns casos não dá, mas nesse dá. Aliás, esse livro foi feito para isto, essa era a ideia do Descartes, né, de que o leitor refizesse essa experiência. E eu, quando cheguei lá para diante, eu percebi, não dá para fazer essa experiência. Tem algum problema, aí tem algum problema. Que ele faz, não dá para repetir nos termos que ele coloca, não dá. Você chega em dificuldades absolutamente intransponíveis. Até o ponto que ele fala, certeza da dúvida. A certeza da dúvida é uma autocontradição. Você nunca pode ter certeza de que você está em dúvida. Porque a dúvida por si mesma, vamos dizer, é uma oscilação entre um sim e um não. Não é isso? Então, na hora que você diz sim, parou a dúvida, depois ela volta.
Então a dúvida é um vai e vem, de algum modo. Então você nunca está nela, ela é um movimento e não um estado. Então você vê que a descrição que ele fez da experiência, a descrição não está correta, faltou algo. Ou seja, tem uma camuflagem ali por trás. Né? É claro que a investigação da camuflagem começa a tornar a coisa muito mais interessante, mas isso é mais tarde. Agora, por exemplo, quando você lê os diálogos de Platão, eles não têm camuflagem. Eles são realmente aquilo que parecem ser. É isso. Uma coisa que para mim teve um impacto que eu nunca esqueci foi quando eu li o Mênon de Platão, onde o Sócrates começa a interrogar um escravo e mostra que o escravo tem a noção inata dos princípios fundamentais da geometria. Essa experiência você pode refazer porque isso aí existe realmente. Isso quer dizer que você pensar matematicamente é uma coisa natural no ser humano. Mesmo que você não tenha aprendido, você tem aquela habilidade. Então, se alguém puxar, você descobre. Todas, vamos dizer, a literatura de ficção é toda ela experimento imaginário, mas na filosofia e nas ciências sociais existe muito experimento imaginário. Max Weber usava o experimento imaginário como método, né? Você pega uma determinada situação histórica e imagina um outro desenvolvimento possível para você contrastar com aquilo que efetivamente aconteceu. Daí, evidentemente, a sequência dos acontecimentos começa a adquirir uma claridade maior do que tinha antes. Quer dizer, você vai usar o irreal como medida de contraste do real. Por exemplo, você imagina o que aconteceria se em Waterloo Napoleão tivesse ganho? Tá? Uma coisa é certa, a guerra não ia parar. Tá? Os derrotados não iam aceitar. Então você pode supor, né, uma espécie de segundo congresso de Viena, onde eles vão se rearticular e a disputa ia se tornar de algum modo muito pior. Então qual é a conclusão? Você fala, bom, Napoleão tinha se tornado insuportável, não dava para conviver mais com ele de jeito nenhum. Você imagina outra coisa? Você pode ter, quando Lenin saiu da Alemanha num trem blindado, pago pelo governo alemão, para ir lá chefiar a Revolução Russa. E se o trem tivesse descarrilhado? Existe um acontecimento muito pitoresco. Lenin estava andando num táxi com uma pasta cheia de papéis, né, do governo revolucionário, e ele foi assaltado. E tomaram a pasta dele e levaram embora. Né? Os caras não sabiam. Ele ainda falou, eu sou o Lenin, né? E os caras não sabiam que era. Ele falou, e nós com isso? Que se dane quem você é, nós queremos a sua pasta. Depois os caras descobriram que era Lenin e mandaram devolver a pasta. Mas eu suponho que esse ladrão tivesse dado um tiro em Lenin, né? E sumido com os papéis. Naquele momento, então, isso aqui é certo. Se Lenin morresse naquele momento, quem ia tomar o poder era Trotsky. Não Stalin. Stalin precisa mais algum tempo. Então, Trotsky tomando o poder, ele ia incentivar a revolução em toda a Europa e a coisa teria tomado um rumo muito diferente. Assim, você vê, quando você está lendo um romance, você imagina a próxima cena. Você cria uma expectativa. Não é isso? Por exemplo, um romance que eu gosto muito, do Hubert Selby Jr., The Demon, o Demônio, que é a história de uma possessão demoníaca. Só que a palavra diabo não aparece nenhuma vez. Então você vai vendo o sujeito, ele vai se afundando cada vez mais numa conduta perversa,
E de vez em quando parece que ele está se recuperando, está saindo, está voltando para o normal. Você torcendo para o cara, no instante seguinte ele faz aquilo de novo e vai piorando. Quer dizer, a expectativa é fundamental. Se não tem expectativa nenhuma, bom, os acontecimentos perdem sentido. Por exemplo, você está torcendo para o personagem ou você está contra o personagem? O personagem pode ser um sujeito odioso, que você quer que ele morra no capítulo seguinte, o desgraçado não morre. Não é isso? Ou pode ser alguém com que você simpatiza, que está se afundando no mal e no crime, você quer que o cara se salve, ele não se salva. Agora, você vê, se na educação o pessoal dá uma atenção excessiva ao texto enquanto tal, e não ao mundo que o texto está abrindo, você matou a experiência da leitura, que é uma experiência assim, 90% imaginária. Então, tem nem que já começa a fazer análise de texto na primeira linha. Existe um livro interessante de um filósofo polonês chamado Roman Ingarden. O livro chama-se Obra de Arte Literária. Existe uma tradução portuguesa disso. Onde ele vai... Essa descrição que eu dei dos círculos concêntricos, né, que você tem uma camada física, uma camada gramatical, etc. Isso é dele. Né? Eu acho aquilo perfeito. E uma dessas camadas é o que ele chama o mundo. E este mundo você tem acesso imaginariamente. Então, para você descobrir o mundo de um escritor, o mundo de uma obra literária, passa algum tempo, você precisa ter lido algumas páginas, aquilo começa a se desenhar na sua imaginação, tá certo? Mas, note bem, você chegou a ela depois de várias páginas, mas foi ela que o autor teve em vista em primeiro lugar. Não é isso? Ele começa com esta imagem do mundo, é uma constelação de situações, de sentimentos, etc, etc. Ele não tem a fórmula literária pronta. Ele vai experimentar diversas estratégias para fazer aquilo chegar ao leitor de qualquer maneira. Então, quando você chega nesse mundo, aí você começou a entender a intenção do autor, o que ele quis dizer. Não é isso? Por exemplo, para você distinguir mais tarde, bom, este é o mundo do fulano, mas o que é o mundo real? Então você começa a desenhar, vamos dizer, a psicologia do autor e o seu horizonte de consciência, contrastando com aquilo que você sabe e ele não sabe. Isso é um trabalho muito posterior. Se você fizer isso no começo, acabou a leitura. Então, no começo você tem realmente que se deixar conduzir, sem medo. Sem medo de ser feliz. Deu para entender? Quanto tempo foi de aula, hein? Então, por hoje, vamos parar por aqui. Já foi bastante coisa, né? Eu tenho que pensar até amanhã.